Bom, pessoal, boa noite mais uma vez a quem já está chegando aqui com a gente novamente. Primeiramente, queria agradecer a participação de todos que estão aqui nessa quinta-feira para estarem participando do nosso evento. Esse que é dando continuidade ao evento que a gente já vem fazendo na todas as nossas quinta-feiras, aqui para estar discutindo pontos importantes para essa eleição. E, e a gente reservou essa quinta-feira para fazer uma discussão no sentido de promover uma maior qualificação em relação à qualidade das propostas dos membros do partido. Então, a gente vai estar tendo essa primeira palestra agora com o nosso professor Luiz Vivanco, que é professor da FGV, doutor em economia, já esteve, inclusive, fazendo formação econômica para os nossos parlamentares aqui na Câmara dos Deputados, junto aos senadores e aos deputados. Foi de muito proveitoso em relação à questão tributária. E aí, a nossa intenção agora é fazer uma discussão sobre como usar dados e números para a formulação de plano de governo e propostas. Logo mais, a gente vai estar tendo a palestra do professor Leandro Gabiati, que também é doutorando em ciência política, discutindo sobre os papéis, né, do legislativo, do executivo, dentro da democracia, para poder vocês também conseguirem adequar as propostas conforme o quadro que vão estar sendo disputados. Bom, eu fiz uma breve apresentação do professor Luiz, mas eu tenho certeza que ele pode falar um pouco mais aí para a gente e tá nos enriquecendo nesse momento com a palestra. Então, professor, por gentileza, nos dê a honra do seu conhecimento. Muito boa noite a todos. Para mim é um prazer estar aqui ministrando para a Fundação novamente, fazendo essa palestra com todo carinho aqui para vocês. Boa noite, Ray, Leopoldo, Rufino, Alexandre, Cairo, Deusemar, Fabrício, todos os integrantes que eu não estou conseguindo falar todos os nomes, mas sejam todos muito bem-vindos. A ideia aqui é a gente comentar um pouquinho da importância da análise de dados, né? Porque às vezes a gente está se preparando para uma campanha eleitoral, ou mesmo no caminho dela, ou mesmo enfrentando concorrência de candidatos do PROS, né, contra o PROS. Então, a gente tem que se preparar com essa análise de dados para justamente ter as maiores informações possíveis, que a partir dos dados é que saem as grandes informações, né, que a gente pode usar na campanha eleitoral. Então, a ideia seria mostrar um pouquinho, né, dessa caminhada. Eu venho fazendo um trabalho com a deputada Clarissa Garotinho, no Rio de Janeiro, preparando uma série de dados para a campanha dela na prefeitura, mas, desde já, a ideia é que isso realmente seja um subsídio, né, como a importância desses dados para poder defender potenciais posições, até mesmo de eleição. Então, vou apresentar para vocês, fazer o compartilhamento de dados, né? Gostaria que você só confirmasse se vocês conseguem visualizar. Eu preciso só da ajuda do Cairo ali para poder compartilhar a tela, Cairo. Se você puder me auxiliar e me dando a permissão para isso. Claro, já vou liberar aqui para você poder... Perfeito, cara. Eu já compartilho com vocês a apresentação também. Só um minutinho, por favor. Aqui eu vou... Tranquilo, obrigado, Caio. Vou achar aqui. Só achar aqui a função que eu consigo. Eu acho que ali no compartilhamento de tela tem vários compartilhando, uma coisa assim. No botão embaixo da tela ali. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que share screen. Isso. Só... No share screen tem duas opções ali, eu acho, se não me engano. Você consegue... Ou você me coloca como anfitrião também, Caio, não tem problema. Pode ser. Deixa eu te colocar aqui como anfitrião, que fica mais fácil. Mais fácil. Deixa eu só achar aqui essa opção aqui que confesso que o Zoom não é a minha ferramenta mais utilizada no momento. Eu acho que está na abinha participantes. Aí tem ali no lado direito, tem o nome de todo mundo ali. Certo, achei aqui. Achou? Aí more aqui. Yes. Aí tem no nome, eu acho que você consegue nomear, no nome da pessoa você consegue, tem mais, tá vendo? More, aí justamente você escolhe tornar anfitrião, acho, se não me engano. Ou com anfitrião também, pode ser.
Tá, deixa eu só... Deixa eu... Uhum. É, meio travado. É, enquanto eu organizo aqui, Vivan, como é que você está vendo? Uma primeira pergunta, né? Como é que você Uhum. está vendo o fato da pandemia na questão econômica e em relação ao voto nesse momento? Eu acho que tem um impacto muito grande, né? As pessoas estão evitando circular realmente na sociedade, né? Tem muita gente em isolamento. Eu acho que tem uma repercussão muito grande que vai afetar. Claramente, a pandemia vai ter muita gente idosa que não vai conseguir votar por conta justamente da saída, né? Essa pandemia que agora apresenta um pouquinho de sinais decrescentes, né? Mas ainda é uma ameaça, né? A população também tem um problema muito sério de justamente não conscientização da gravidade da coisa, né? E que isso tem um reflexo muito grande aí na contaminação geral. Então, assim, eu acho que também é um problema influencia bastante o voto e, ao mesmo tempo, você tem um problema da questão da não consciência, né, da população, que realmente o problema é quanto mais tempo nós conseguimos ficar isolados, né, máximo possível de esforço para tentar evitar essa situação de contágio, né, eu acho que melhor, porque realmente é uma doença muito séria e a princípio não existe cenário, pelo menos que a gente ouve, né, de cenário de curto prazo que isso se resolva. Então, o melhor cenário que a gente vê aí é janeiro, mas eu particularmente ainda não acredito que seja efetivamente janeiro. Algumas projeções dizem que vai acontecer lá para março, abril, né, a suposta vacina. Eu particularmente acredito mais nesse cenário, né? Então, é um cenário um pouco mais complicado. Então, realmente é uma situação que muita gente que tem de idade não vai poder, né? Que um pouco mais, né, de idade já não conseguir votar. Então, tem um impacto aí nas eleições muito grande e realmente é um impacto que está sendo sentido aí por todo mundo. E ela já foi alterada a data, né, da própria eleição. O caso da Uhum. prefeitura foi alterado e realmente tem bastante impacto, sim, tá? Eu vejo assim, né, complicado. Sim, e vê se habilitou agora o compartilhamento para Ainda você. não. Você consegue ver participantes, Caio? Tô aqui. Participantes. Tô conseguindo ver aqui. Aparece o seu. Eu Aqui só do não tô lado achando. tem mais, tá vendo? Tem mais, tá vendo? Mais. Aham. Aí, Sim, aí Mora, tem tô vendo. isso, aí com o anfitrião, tá vendo? Não tem com o anfitrião aí? Eu não tô conseguindo achar essa opção aqui é, de conseguir colocar o anfitrião. Aqui no meu não tá Deixa eu fazer o aparecendo. seguinte, Caio, então, que é melhor, Uhum. talvez. Se você Posso quiser me fazer mandar aqui, eu compartilho. isso. Eu faço aqui no chat, boto no chat para você ver, e Tá. aí já E aí? fica mais fácil. Deixa eu colocar aqui. Botar agora aqui. Uhum. Aqui, ó. Foi. Vê se você consegue visualizar aí. Tá no chat, Ach, Caio. achei aqui. Eu vou abrir Se aqui puder abrir para mim. Já abro aqui já para você. E você vai me dando a dica aqui que eu Isso. Eu vou. te peço para passar para mim, por favor. Tá? Obrigado, Caio. Só abrir e compartilhar com o pessoal. Já consegui aqui. Deixa eu só.
compartilhar minha tela aqui. Isso. Isso aí, lá no primeiro slide. Volta só um pouquinho. Pronto. Então, gente, todos conseguem ver o slide, visualizar o slide? Sim? Ok, gente. Bom, desculpe aí a demora, gente, só para a gente poder seguir o nosso caminho aqui. Então, eu venho falar hoje sobre a importância da análise de dados, né, para a formulação de plano de governo, e eu dou o exemplo da realidade fiscal municipal do caso do Rio de Janeiro, né, que a gente tem feito esse trabalho, e é um trabalho muito importante, tem tirado muitos dados aí a partir dessa análise. Então, pode passar para mim, Caio, por favor. Bom, a análise de dados, o que ela faz? Ela facilita a compreender e explorar bem as reais necessidades ou situação macroeconômica de uma região de governo. A confiabilidade e a agilidade são atributos que agregam assertividade de decisões estratégicas. Você, quando está no governo, você precisa saber onde é o ponto fraco e a oportunidade daquele governo, justamente para mapear, e só vai conseguir isso através de dados. É bom e importante ter um acesso ou uma organização desses dados do determinado município ou do governo. Então, para justamente você ter a visibilidade de quais são as grandes carências e quais são os pontos fortes daquele município, daquele estado, para você atuar. A análise de dados é uma forma de retroalimentar os planejamentos e iniciativas para que sinais indicativos e insights transformem em insumos para a definição dos rumos de governo ou atuação. Então, na realidade, a partir desses sinais, você vai organizar. Bom, eu estou percebendo lá que o problema do município é o endividamento público. Então, eu preciso renegociar meu endividamento, eu preciso, talvez, gerar um fluxo de caixa que consiga bancar esse custo desse endividamento. Ou o problema, às vezes, não é uma questão nem de endividamento, é um problema de organização de grandes cargos, muitos cargos de comissão, uma estrutura de pessoal muito inchada. Então, eu só consigo visualizar através dos demonstrativos que o município tem e que, de fato, a estrutura de governo apresenta, para, então, tomar minhas iniciativas e meus planejamentos para o governo, que seria a oportunidade. Então, de posse dessa análise, a gente consegue enxergar qual a casa do tabuleiro está, que casa do tabuleiro eu estou, quais são as chances de movimentar suas peças de maneira positiva, e quais as jogadas que são arriscadas e qual a melhor estratégia para sair vencedora nesses objetivos. E uma coisa importante também, a partir disso, podem nascer alguns, até propriamente, vamos dizer assim, a filosofia de atuação naquele governo, no plano de governo, o que eu vou focar mais, o que eu vou concentrar minhas forças, porque o contribuinte está esperando o resultado, está esperando esse resultado, e se ele vê realmente uma efetiva mudança a partir de um estudo realizado, você consegue convencer ele da sua permanência dentro do governo. Então, eu acredito que essa análise é muito importante, acompanhamento e monitoramento ao longo do governo também, porque a análise de dados ela é preliminar, mas é um trabalho que é contínuo, um trabalho que você vai vendo até a resposta às suas ações e planejando mudança. Então, na realidade, uma vez que você começa a sanear problemas que são considerados relevantes pela população, você consegue criar mecanismos, ações, mais para outras áreas. Então, outras áreas que podem ser tão carentes quanto essa que você está combatendo. E aí, peço para passar, Caio, por favor. Então, aí a gente passa por uma fase 1, uma fase 1 da análise de dados, que as perguntas que vêm, justamente, que resposta estamos procurando? Quais são os objetivos desse levantamento? De quem queremos ouvir essas respostas? Como serão trabalhadas essas respostas? Quais critérios e pesos? Que áreas consumirão as respostas? Como será disponibilizada a análise? Quais serão os encaminhamentos práticos das principais conclusões? E qual o cronograma das ações? Então, uma vez levantadas as informações, qual é a resposta que eu estou procurando? Seja na minha candidatura, ou seja durante o governo, eu estou buscando alguma informação, algum objetivo a partir daquela análise de dados. O que eu quero melhorar? Quais são as carências da população daquele município, daquele estado, que eu possa trabalhar para, então, atender essa expectativa populacional? Quais as áreas que mais consumirão essas respostas? Como será disponibilizada a análise? Então, na realidade, todas essas ideias, elas formam um background na hora de você o quê? De você ter
tanto na tua eleição, quanto na tua ação dos planejamento e execução durante o governo. Então, é muito importante você estar monitorando isso aí, acompanhando, né, para poder ver se aquelas ações que você está tomando estão tendo resultado. Né? Caio, por favor. A fase 2, né, a fase 2 seria realmente o levantamento das informações. Se o método a ser adotado for coleta de informações, relatórios, demonstrações contábeis, pesquisa, internet, é importante definir quais dados são relevantes. Né? No caso do Rio de Janeiro, por exemplo, nós olhamos muito para a questão do endividamento, olhamos para a questão muito do setorial, tipo como estão as despesas do município do Rio de Janeiro. A gente observa uma série histórica lá, justamente que vai de 2009, que é o primeiro mandato do Paes, até agora o final do Crivella. Então, a gente está acompanhando efetivamente o que está sendo feito, como está a evolução dessa despesa e também a evolução da receita, né? Porque muitas vezes algumas informações de receita aumentam por uma série de ações tomadas durante o governo. E isso é um insumo numa área de discussão importante, é um insumo para, até em algumas situações, até utilizar certos modelos adotados ou não utilizar esses modelos adotados em governos anteriores. Né? É importante definir também prioridade para a resposta, né? De forma que a análise seja direcionada para o que realmente interessa ao governo. Né? Pode ser uma resposta que eu tenha que ela seja altamente relevante. Né? Você tem uma ideia, eu vou mostrar mais para frente, mas tem dados, por exemplo, da quantidade de processos de licitação que são feitos por inexigibilidade, né, durante um governo. Isso é um processo de aquisição que, uma vez que passa por inexigibilidade, me dá uma sinalização de que muitos processos de licitação estão passando ou não sem ter exigência legal, né, por inexigibilidade. Então, isso é um ponto importante, é uma informação relevante para a gente. No caso do Rio de Janeiro, foi importante, está sendo importante. A exposição de informações com fácil entendimento, ou seja, porque essa informação, a natureza dela é uma natureza contábil. Né? Então, ela está dentro de um relatório, ela está dentro, né, às vezes, até esmiuçada em vários relatórios. Então, o candidato ele precisa de um gráfico ou de uma tabela que seja de fácil entendimento. Né? E também uma explanação do que significa aquilo, para que se torne, no dia a dia, algo relevante para a campanha dele, ou para o monitoramento do governo, e com reuniões semestrais. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, semanais, perdão. As reuniões semanais que a gente faz no Rio de Janeiro, a gente faz toda semana reunião, toda sexta-feira nós temos reunião, né, falando, elucidando o significado desses dados, o que a gente pode tirar a nosso favor, a favor do PROS aí, desses dados, né? Isso gera informação estratégica. Né? Então, realmente, hoje, nessa era nossa de Big Data, eu não posso ficar longe desse tipo de informação. Seguindo aí na fase 3, e depois de a gente levantar todas as informações, nós fazemos o Media Training. Né? O Media Training é um treinamento de mídia, porque uma coisa é eu conhecer os dados, outra coisa é eu ser estressado pelos dados. Nós criamos uma simulação onde o candidato ele é sabatinado em cima do que foi coletado, do que foi aprendido, para justamente que isso fique o quê? Fique lá dentro do sistema dele na hora do debate. Ele tem uma vantagem muito grande sobre o seu concorrente. Né? Então, uma vez interpretado os dados, geradas informações políticas e econômicas relevantes, verifica-se bimensalmente a aderência do candidato ou interessado aos temas amplamente discutidos durante o serviço. Né? O candidato que possui uma preparação a partir de dados em vários contextos para assumir o governo de uma determinada região possui amplas vantagens frente ao que não dispõe de tal informação relevante. Chega a ser covarde, né? Porque, em realidade, a quantidade de informação que a gente tira a partir desses dados é uma coisa absurda e a gente chega a escolher por prioridade o que é melhor, né? O que é mais relevante para poder defender o nosso partido. Né? Eu tenho aí o exemplo do caso das eleições da Globo, né? 2 candidatos, um fica na dúvida e o outro tem uma ideia, justamente por quê? Porque ele tem acesso a essa questão na tecnicidade dos dados. Ele tem esse treinamento ao longo dele que fortalece a candidatura dele muito exponencialmente. Obrigado, Caio. Pode passar para mim, por favor. Bom, então, eu dou um exemplo aqui, um case do Rio de Janeiro, para vocês terem uma ideia do que a gente tem feito, né? Justamente para poder elucidar esses temas abordados e documentados no caso do município do Rio de Janeiro. Né? Para não ficar uma coisa etérea, né? Eu tenho um caso, uma evidência. Então, a gente tem análise de o que a gente faz lá? A gente já faz análise das receitas públicas, quais são as entradas que o município tem. A gente tem uma série de entradas, né? Desde impostos até taxas, contribuições sociais, contribuições de iluminação pública, né?
uma série de taxas e contribuições que fazem parte da receita do município do Rio de Janeiro. Tem uma análise de despesa, e até no caso do Rio de Janeiro, a gente abriu essa despesa por tipo, tá? A gente olhou a despesa legislativa, administrativa, de saúde, de habitação, de tudo, né? Para poder acompanhar uma série histórica de fácil visibilidade, para então defender ou acusar, quando é necessário, o aumento exorbitante das despesas do município, né? Fizemos o desdobramento das despesas, falamos, né, do ponto de vista de execução orçamentária, ou seja, porque muitas vezes aquele político ele ultrapassa a execução orçamentária, ou também executa muito pouco daquilo que era previsto, e de certa maneira, coloca em xeque todo o seu fluxo de caixa, né, toda a sua reserva, né, de execução orçamentária do município. Falamos também da questão do endividamento público, da dívida ativa, né, como é que, às vezes, o município ou o Estado tem lá um endividamento maior de curto do que de longo prazo, ou então o custo do endividamento é muito mais elevado do que a Selic, que a gente vai ver aqui em alguns casos, né? Então, realmente é um problema que é vamos dizer assim, uma arma para os candidatos que possuem essa informação. Por outro lado, os resultados do governo, né? Como é que estão as cofres do governo, resultado primário e nominal, o primário é sem levar em consideração os juros da dívida pública, e o nominal incluindo os juros da dívida pública, né, na conta. Olhamos os contratos realizados, tem contratos, por exemplo, no caso do Rio de Janeiro, super relevantes de análise, são contratos, por exemplo, do BRT, são contratos que são colocados do ponto de vista da ciclovia do Rio de Janeiro que caiu, são contratos altamente importantes, né, no momento de uma candidatura, né? E também a media training de preparação, ou seja, olhar para uma preparação, colocar o candidato em estresse, o potencial candidato, ele se coloca na simulação que aconteceria num debate real, né, justamente em qualquer emissora que ele venha prestar que venha se candidatar com o outro, né? Então, o período que a gente analisou no caso do Rio de Janeiro foi 2009, está sendo 2009 e 2020, né, a última informação que a gente tem é até junho de 2020, né, que é a última que saiu. Então, basicamente, esse acompanhamento é corrente, tá? Nunca para e a gente gera informação o tempo todo. Passo mais um para mim, Caio, por favor. Vou dar um caso aqui gráfico para vocês visualizarem. Essa é a receita, por exemplo, do Rio de Janeiro, arrecadada desde 2008 a 2019, né? E até abril de 2020, como é que está essa evolução? Repara que dessa receita, o que está compondo essa receita, né? Receita de imposto, transferência, taxas, contribuição social, contribuição de iluminação pública, operações de crédito, valores imobiliários, serviços e outras receitas, né? No total aí, esses dados estão em bilhões de reais, né? Repara que houve uma evolução considerável, né? De 2009 a 2019, praticamente eu tive mais que dobrei a receita do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, né? Então, passando de 11 bilhões em 2009 para 28 bilhões em 750. Então, é um dado, claro que na hora da nossa análise, a gente abre ele por tipo, tá? A gente abre por tipo para ter essa informação disponível, o que dessa receita arrecadada, o que pesa mais, quais são as fontes mais ativas dessa receita, aquelas que contribuem mais para o município, no caso, e contribuiriam mais para o governo do Estado, se fosse o caso, né? Então, a realidade é um dado relevante. Caio, por favor, obrigado. Deu um caso aqui, por exemplo, da receita dos impostos, né? A gente tem a evolução de um tipo de receita, que é a receita dos impostos, mesma forma gráfica, eu tenho uma tabela do lado, eu tenho o crescimento nominal, que uma coisa é verificar quanto que cresceu nominalmente o imposto, outra coisa é considerar quanto cresceu ele acima da inflação, entendeu? Porque às vezes o candidato da oposição vem dizer para a gente que o crescimento do imposto aumentou 30%, mas se você levar em consideração a inflação, às vezes pode ter aumentado somente 5%, entende? Então, tem uma questão aí também de análise relevante. A gente divide por período, no nosso caso lá, a gente divide por mandato, né, dos outros concorrentes, do Paes e do Crivella, né, que estão sendo acusados aí, de fato, né? Então, na realidade, você tem essa análise por período, o que favorece o nosso posicionamento durante o debate. Caio, por favor. E aí, dentro desses impostos, eu tenho lá IPTU, ITBI, né, ISS, Imposto de Renda, né, mas eu abro aí o caso do IPTU, né, que foi uma evolução também de bilhões de IPTU, né, para o mesmo formato para vocês. Vocês viram que houve um salto lá de 2014 para 2016, 17, 19. Houve um salto que motivou a gente a entender por que o IPTU de uma hora para outra resolveu subir, né? E a gente descobriu que foram incluídas
né? Houve um aumento da base de algumas habitações, passaram a ser tributadas por ações do Paes e por ações do Crivella, né? Então, na realidade, esse dado me gerou uma dúvida que me fez favorecer uma busca de uma informação relevante, que era justamente que era uma proposta, inclusive, do candidato, dizendo que não ia aumentar o IPTU, e realmente aumentou, mexendo com base de cálculo de IPTU. Então, isso é uma informação, por exemplo, que no debate faria total diferença. No momento que o meu opositor começa a comentar que não vai mexer no IPTU, a gente tem a informação que justamente ele mexeu no período anterior e foi tanto para tanto no período tanto, né? Você tem isso na tua base de ação da tua candidatura, o que é muito relevante. Tá? Obrigado, Caio, se puder. A mesma coisa a gente tem com o ITBI, que também sofreu, né? Sofreu lá um aumento, né? Supostamente de 2016 para 17 e 18, teve um aumento lá de 2% para 3%, né? Que também gerou uma necessidade de análise maior, de abertura dessa conta, né? É o mesmo caso aí, e a gente divide por período nesse caso também, né? O primeiro mandato do Paes, o segundo e o Crivella, né? Caio, por favor. E aí, olhando, esse é o panorama da receita, né? Claro que tem muito mais coisa, né? Na nossa análise lá, tem muito mais coisa, IPTU, ITBI, ISS, imposto de renda, vários outros tributos, mas a gente olha para a análise da despesa, né? E a despesa se divide nessa despesa arrecadada. Repara que eu passei de 2011, 18 bilhões, para 2019, para 30 bilhões de reais. Então, da mesma forma que a receita aumentou, a despesa também consideravelmente aumentou até mais, né, em alguns casos. Então, isso é um insumo. Primeiro, a gente, né, pegou a macrovisão da coisa, para então desdobrar o que fez essa despesa aumentar tanto, né? Que tipo de fez, né? A gente tem dois tipos de despesa: a despesa corrente e a despesa de capital. Despesa corrente é aquela despesa com a máquina efetiva, né, com o funcionamento das coisas. Despesa de capital já envolve juros, né? Outras contas que são oriundas de empréstimos, né? Encargos de capital, né? Despesas de capital. E aí, Caio, peço aí. Então, na realidade, a gente desdobra essa despesa lá em vários tipos. Um tipo seria, por exemplo, pessoal em encargos, né? Pessoal em encargos, a gente percebe lá que de 2011 até 2019, praticamente dobrou de valor. Eram 8 bilhões de encargos e pessoal em encargos sociais passou para 17. Né? Então, houve um crescimento exponencial também dos encargos, né? Então, a gente coloca nesse mesmo formato para poder buscar o que levou tanto, se foi contratação, se foi aumento de salário, o que foi isso, né? Para poder entender e poder, então, criticar ou apoiar. Né? Obrigado, Caio. Mesma coisa, o que chama atenção aqui, por exemplo, isso é uma informação bastante relevante, é uma despesa de capital, né? Quando a gente fala de juros e encargos, né? Você observa que tem lá juros e encargos da dívida, você observa que o Rio de Janeiro, no caso, ele passou num pagamento de juros e encargos, ele pagava 600, passou a pagar lá no governo Crivella, por conta de empréstimo, cerca de 823 milhões de reais, 865 milhões em 2019. Tá? Então, na realidade, houve um aumento considerável desses encargos, e a gente começou a observar, pô, se ele está pagando tantos juros e encargos, é sinal que alguém pediu emprestado. Então, a gente começa a perceber que esses encargos foram gerados a partir de quê? De financiamentos, a partir de tomadas de dívida. Né? A gente começa a perceber que em 2015 era 490 milhões, né? Em 2019 passou para 870 milhões. Né? Então, esse tipo de informação me fez o quê? Levantar quais foram esses empréstimos que levaram esses juros e encargos ficaram tão caros aí, né? A variação nominal e a variação real. Obrigado, Caio. O resultado primário do governo, ou seja, as contas públicas primárias, os cofres públicos do Estado, repara que o resultado primário ele é totalmente deficitário desde 2011, né? E muitas vezes é deficitário em 1 bilhão aí nesse caso, 1 bilhão e 400 em 2011, 1 bilhão e 960 em 2012, né? 2 bilhões negativo em 2017, né? Em realidade, a gente começa a observar como é que estão as contas públicas do município, né? E tem uma meta da lei da diretriz orçamentária que nesses casos até o déficit foi maior do que a meta da lei. Então a gente compara contra essa LDO para ver qual é o problema, o que aconteceu aí que ultrapassou essa meta da LDO ou não. Entendeu? Isso é um fato econômico muito relevante durante uma candidatura. Passa para mim, cara. A gente percebe também nessa conta que perfil de endividamento bruto público, a gente observa, por exemplo, só dando um exemplo, 2017, 2018 e 2019, na coluna amarela,
eu estou falando de um custo do endividamento, eu estou falando de quanto que representa os juros em cima do o custo da dívida. Né? Então, você começa a perceber que lá para 2017, 18 e 19, a dívida para o Crivella começou a subir muito mais do que a Selic. Repara, 6%, 5,9%, 6,6%, o que sinaliza uma falta de renegociação dessa dívida. Isso já é uma informação relevante para a gente, né, para o candidato. Olha, por que a Crivella está deixando chegar a dívida, o custo da dívida a 6,6% do endividamento? O custo disso está muito mais alto, está 4,6% acima da Selic. Né? Então, isso levaria a uma informação. Crivella, você não está tendo gestão financeira razoável. Repara que mesmo o país no governo anteriores, o custo da dívida chegou a 3% em 2015. Por quê? Porque houve uma renegociação, houve uma tentativa de renegociação, pelo menos. Né? E isso é uma informação também relevante, né? Se eu quiser, no meu debate, colocar qual é o custo da dívida. Repara também que na coluna total, onde tem empréstimo de curto prazo e empréstimo de longo prazo, o total, a dívida do município de Rio de Janeiro chega a 16 bilhões em 2015. Tá? Sendo 12 bilhões, 15 bilhões em 2015 de longo prazo, né? E 608 milhões de curto prazo. Né? Mas, mesmo assim, 16 bilhões é muita coisa. Né? Num endividamento que levou, inclusive, esse grau de endividamento, que lá em 2009 era 6 bilhões, terminando 2019 em 13 bilhões, praticamente dobrando o endividamento, é o que levou a nota de risco, ou nota de crédito do Rio de Janeiro, a cair do patamar de AAA, que é o AAA, para BB-C, né? Quase agora C, inadimplente. Né? E o Estado do Rio de Janeiro está seguindo pior até a situação. Então, na realidade, o município vem caminhando por uma queda da nota de crédito por conta do seu grau de alavancagem, ou seja, tomando muito empréstimo demais, muita dívida, né? E isso levou a esse problema. E há um custo elevado que a gente está percebendo aí na planilha. Outra informação relevante, só para comentar com vocês, no CRIS do Rio de Janeiro, observa que esses contratos que eu coloquei, claro que eu tenho uma série de modalidades de licitação, né, mas eu tenho por inexigibilidade, alguns contratos por inexigibilidade. Então, você percebe, por exemplo, que, efetivamente, né, lá no mandato do Paes, por exemplo, em 2016, foram feitos 954 milhões, em 2016, 954 milhões de contratos foram pagos por inexigibilidade, ou seja, sem exigência de licitação. Né? Então, isso é um ponto relevante para, numa candidatura, eu colocar na mesa isso, é muito importante, né, eu ter essa informação para mim disponível, frente aos outros anos. Repara, 2012, 2014, 2016 foram anos de muita inexigibilidade. Né? Então, esse é um problema que gerou uma série de problemas de corrupção que estão sendo comprovados agora. Né? Por quê? Porque houve muitos contratos com inexigibilidade. Então, é um ponto muito relevante também numa candidatura aí. Alguns contratos, como eu comentei, a gente estuda esse contrato para justamente ver. Né? Contratos, por exemplo, que é a ciclovia. Né? As empresas que foram envolvidas na ciclovia lá do Rio de Janeiro que caiu, foram empresas que não vinham operando só no ano de 2014, quando caiu a ciclovia. Essas empresas já vinham operando desde 2009. Né? Então, o montante dela de 2009 a 2014 chegou a 186 milhões em contratos da prefeitura. Né? Em realidade, a ciclovia caiu em 2014, daqueles 53 no gráfico ali, dessas duas empresas, a Concrejato e a Contemate, 44 milhões foram usados com a ciclovia, mas elas já vinham operando antes no Rio de Janeiro há muito tempo, desde 2009. Né? Então, isso é um ponto. Inclusive, essa ciclovia era uma empresa do ex-secretário de Turismo, do Eduardo Paes. Então, essa é uma informação relevante que, por exemplo, numa discussão, ajuda muito. Né? Bom, as nossas formas de assessoria ao PROS Nacional têm sido a gente dar suporte aos membros do partido no aprofundamento técnico referente aos temas interdisciplinares discutidos no Congresso Nacional. Às vezes, o problema não é a eleição, às vezes é uma questão temática, como foi o treinamento que eu dei para tributos, né, junto ao PROS, o entendimento da reforma tributária, né, isso é um ponto importante, pode ser uma ajuda na discussão do Congresso. A gente tem elaborado treinamentos específicos alinhados aos temas estratégicos, definidos em conjuntos que fortaleçam ainda mais o perfil ideológico e compromisso do partido. A gente assessora tecnicamente a preparação dos candidatos do partido para eventuais debates políticos.
né? E organiza a pauta e a mesa de palestras do partido a fim de fortalecer e transmitir à sociedade os valores do partido de interesse social brasileiro, né? Qual é a filosofia, qual é o caminho, né? O que o partido quer mostrar para a sociedade, qual é o valor agregado que ele está propondo, né? Então, isso é um tema que a gente também evolui na discussão. Bom, queria deixar meu agradecimento aqui, deixar meus contatos para quem quiser entrar em contato, pedir alguma informação disponível. Fico à disposição aí de qualquer contato, agradecendo novamente eu poder contribuir um pouquinho aqui com a minha visibilidade em relação ao que está acontecendo, e deixo aqui um espaço para perguntas para quem se interessar, tá bom? Obrigado, gente, um grande abraço a todos. Muito obrigado, professor. Pessoal, agora está liberado para o momento de pergunta, antes da gente passar para a próxima palestra. E aí, quem quiser fazer pergunta, por favor, mande aqui no chat, que eu já vou fazendo aqui já para vocês. Já vou traduzindo as perguntas aqui. Só um minuto aqui. Eu vou até encerrar aqui a participação. Deixa eu só... Eu estou tentando localizar aqui vou encerrar aqui gente. Voltei aqui para a nossa tela. Bom, temos uma primeira pergunta aqui do Fabrício Rodrigues, que diz o seguinte: professor, poderia falar um pouco sobre a RCL, Receita Corrente Líquida, no município? Ainda é usado o valor máximo de 60% com gasto de pessoal? Ainda é usado, cadê o Felipe? Eu não estou vendo. Fabrício, perdão. Fabrício, estou te vendo agora, Fabrício. Bom, sim, ainda é usado sim, Fabrício. Ainda é usado sim, e tem um limite lá nos relatórios contábeis deles, tem lá um percentual de RCL, realmente. Isso é acompanhado, né? Acompanhado, mas muitas vezes acontece o relatório que é emitido pela prefeitura, ele sinaliza um valor que não é real, tá? De projeção, tá? Que não vai ultrapassar isso, e na realidade, na prática, ultrapassa mesmo, tá? Isso acontece, mas é muito importante isso aí a gente colocar na mesa, a gente coloca em discussão isso justamente para colocar o risco que tem de ultrapassagem, né? Por exemplo, agora no final do mandato do Crivella, houve uma série de contratações desnecessárias, né, elevando, né, essa receita corrente líquida, um mínimo de gasto, aumentando esse gasto pessoal e colocando em risco aí essa questão do gasto, desse limite de 60%. Então, a gente acompanha isso, sinalizando realmente esse risco que existe. Existem outros também, pela lei, né, que é justamente da receita líquida corrente. Então, realmente é um tema muito importante, por exemplo, do candidato colocar na mesa, né, numa discussão de candidatura fundamental, né? Outra coisa importante, Fabrício, também que vale a pena comentar, são os gastos previdenciários, né? Tem uma série de relatórios que aconteceram, né? Algumas auditorias em relação à questão da previdência, que é o maior peso para o município do Rio de Janeiro. A gente começa a perceber que alguns gastos projetados, né, da dívida chegaram a 33 bilhões de reais, que estão sendo escalonados até 2041. Então, imagina, o candidato do PROS que entra no governo, ele tem que saber que ele tem essa obrigação a pagar, né, no futuro. Então, ele já está comprometido esse orçamento dele, entende? Então, assim, essa continuidade é uma coisa que a gente começa a se preocupar, né? No Brasil, que né, a continuidade ela tem um orçamento, mas esse orçamento está comprometido com obrigações anteriormente contratadas, entende? Então, isso é um problema muito sério, né, no nosso país. Então, a gente tem que colocar isso na mesa no debate, né? Se for o caso, esse caso, inclusive, dos 33 bilhões que foram revistos lá para até foi um trabalho atuarialmente feito, contratado na época
do PAS, depois revisto no Crivella, levou um aumento dessa despesa em 33 bilhões. Né? E reparem, interessante que no início, a primeira visão desse trabalho atuarial pelo PAS deu um valor de, se não me engano, 20 bilhões. E depois esse trabalho foi revisto e passou para 33. Então, assim, como é que um trabalho atuarial erra tanto assim, 13 bilhões? Né? Isso é uma coisa que até gerou uma discussão interna, dizendo, poxa, alguma coisa tinha de errado nesse atuarial, né? Porque o cara que faz um trabalho como esse, como é que ele dá 13 bilhões a menos e ele não contabiliza? Então, é um problema que a gente teria que colocar na mesa, num debate, o candidato que tem esse problema. Queria que você comentasse lá o resultado do déficit atuarial que foi feito, né? Olha o problema lá. Queria que você comentasse, candidato, o que aconteceu ali, né? Tipo, é uma informação que você bota o candidato para responder um problema que é altamente técnico, que está dentro de um relatório específico que ele tem certeza que se ele não teve uma assessoria, ele não vai saber responder. Então, ele vai ficar preso ali naquele problema. Temos mais uma pergunta aqui do Deusmar. Muito obrigado. Quais dados estatísticos devem ser melhor explorados para chamar a atenção do eleitor? Educação, saúde, impostos, o que mais impacta? Eu acho, nesse momento de pandemia, eu acho que os gastos da saúde, uma coisa importante, por exemplo, que chama a atenção, as despesas do município são uma coisa que chama a atenção da gente. Né? Por exemplo, comentando da época da Copa, teve gastos de 1,5 bilhão, 2 bilhões com coisa de atleta, gente. Né? Assim, é uma coisa assim, gastos com o Parque Olímpico chegaram a quase 1,2 bilhões. Né? Gastos, assim, não estamos falando mais de milhões, estamos falando de bilhões. Né? São gastos com hoje obras que estão paralisadas. Por exemplo, o Parque Olímpico, que eu moro aqui perto, está aqui paralisado. Né? Situações como o Maracanã, também, que teve uma parcela ali na parte do entorno do Maracanã, teve obras do Maracanã que somaram 1,2 bilhões de reais. Só o entorno, gente. Então, assim, são coisas que têm que ser evidenciadas numa discussão como essa para não passar em branco. Né? Como é que pode uma obra de entorno, de iluminação, de infraestrutura, gerar 1,2 bilhão? Isso é uma coisa, né, que não chega, né, não é compreensível, né, no ponto de vista de gestão. Né? Então, eu acho que chamar a atenção do eleitor, eu acho relevante no ponto de vista da saúde, nesse momento, na questão educacional, na questão da destinação do que está sendo, né, da questão do endividamento, eu acho importante também mostrar que o Rio de Janeiro não caiu de nota por uma questão que foi uma questão simples, foi uma questão de endividamento público, uma má gestão de endividamento público, de financiamento. Né? Então, acho que o eleitor ele tem vontade de saber onde estão indo esses recursos. Nem todo mundo tem acesso a esse portal de transparência. É importante que um candidato que vá lá, em vez de ir para uma discussão de debate, trocar insultos, que ele tenha dados, que ele consiga comprovar através de dados o que ele está dizendo. Né? Que ele tenha fontes de relatórios oficiais que mostrem exatamente o dado. Temos mais uma pergunta aqui da Maristela, e ela pergunta o seguinte: esses relatórios previdenciários, o levantamento atual, não tiveram auditoria? Como explicar uma diferença tão grande e onde é que está o papel dos órgãos de controle ou da própria Câmara de Vereadores? Exatamente. Essa pergunta é uma pergunta que a gente está aguardando para fazer lá, né, justamente na hora do debate, né? Justamente porque esse salto não é possível, desculpa, até me equivoquei. O salto que fez foi de 3 bilhões para 33 bilhões, está no relatório de 2017. É um salto absurdo. Como é que pode? Que trabalho foi esse de auditoria de atuarial que não considerou ou deixou de considerar? Que parte é essa irrelevante que considerou? Sim, tem um docinho aí. Pegam para mim. Então, realmente, é um ponto que essa diferença, com certeza, pode ter sido uma consideração de uma variável a mais ou a menos, mas eu acho o volume um salto muito grande para poder deixar para lá, entendeu? Ainda mais em momento de eleição. Eu também não consigo entender, Maristela, não consigo entender. Mas está no relatório oficial do município. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos aproveitar o momento agora com o nosso professor. Bom, como nós não temos mais perguntas, eu gostaria de agradecer, professor,
pela disposição, por estar aqui com a gente, trazendo essa série de informações que são dados que com certeza deram muito trabalho para serem levantados, organizados e colocados de uma forma tão clara como foi colocado. E isso demonstra para a gente que saber olhar os dados é fundamental para, principalmente, dar capacidade para o candidato se posicionar e demonstrar conhecimento que tem capacidade para gerir a administração pública. Parabéns pela palestra, muito obrigado. Obrigado, Caio. Eu que agradeço e me coloco à disposição do partido, sempre que precisar. Estamos aí para sempre ajudar e colaborar com o objetivo social do partido. Excelente, muito obrigado. Bom, obrigado, gente. Grande abraço. Prazer, professor. Bom descanso. Um abraço. Bom, pessoal, agora nós dando seguimento ao nosso cronograma, nós vamos iniciar a palestra com o professor Leandro Gabiati, ele que é doutorando em ciência política pela Universidade de Brasília, tem uma longa trajetória de trabalho aqui pelo Congresso Nacional, está sempre com a gente nos nossos seminários. Vou deixar ele mesmo se apresentar aqui para vocês e tenho certeza que vai ser de grande enriquecimento, principalmente para que há às vezes muita confusão entre qual é o papel do executivo, do legislativo, dos poderes como um todo, e realmente agrega valor você saber de fato até onde o vereador pode ir, até onde um prefeito pode ir e como organizar dentro dessa dinâmica da democracia, claro, se adaptando a cada realidade local. Então, professor Gabiati, com você a palavra, muito queria desde já agradecer a disposição sempre para poder estar atuando junto com a gente e ajudando os nossos candidatos no conhecimento. Muito obrigado. Cairo, tudo bem? Boa noite aos participantes. Te agradecer o convite, primeiro, agradecer ao Felipe, agradecer ao presidente Eurípides e ao PROS, né, como um todo. A gente vem acompanhando como o partido surgiu, como ele vem trabalhando, e da mão do Felipe, da mão do Cairo, do Henrique e do presidente, logicamente, o partido se profissionalizou bastante, né? E apesar de ser um partido novo, tem uma estrutura institucional muito atuante, e é bom de ver isso aí, ver como a política acaba sendo institucionalizada, como um partido pode funcionar de uma forma bastante profissional, né? Toda essa área de capacitação, de comunicação, de diálogo com os militantes. Deixar principalmente aqui meu reconhecimento a vocês, vão ser candidatos que vão encarar uma campanha. Todo mundo sabe o quão difícil é fazer política, principalmente durante esse período de pandemia, ou seja, vai demandar um esforço, né, em vários sentidos, mas vocês têm um apoio, desculpem, de um partido que está engajado e que vai lhes oferecer tudo o que for possível para que a campanha saia dentro, assim, ou resulte naquilo que vocês esperam, né? Eu não vou falar, não quero nem me apresentar, que se eu começar a falar, o professor é egocêntrico por natureza, ele já gosta de falar. Se eu começar a falar, a me apresentar, vou ficar meia hora falando besteira. Então, só dizer que eu sou cientista político, esse sotaque aqui não é do Piauí, vocês percebem, né? Eu nasci em Buenos Aires, morei até os 22, 23 anos em Buenos Aires. Estou há praticamente pouco mais de 20 anos aqui em Brasília, trabalhando e sempre com política, dando aula, estudando, trabalhando no Congresso. E afortunadamente essa experiência ajuda um pouco a gente entender algumas coisas sobre a política que eu espero poder repassar para vocês. De alguma forma, muito do que eu vou falar vocês já têm certamente ciência. Eu vou talvez simplesmente dar um tom mais conceitual para entender um pouco, assim, alguns limites, né, que lamentavelmente a gente tem que lidar quando se entra numa campanha, né? A primeira questão é entender o que é a nossa federação, como ela surgiu e como ela funciona, né? Por quê? Porque justamente o que a gente observa da Federação Brasileira é que ela é uma federação muito centralizada, né? E isso aí é um problema para aqueles que querem fazer política no âmbito local, como são os municípios, né?
se a gente pensa em federação, primeiro, assim, válido lembrar do caso dos Estados Unidos, né? Na verdade, os americanos, eles têm o iPhone, eles têm a Coca-Cola, eles têm Disney, mas não é só por isso que eles são potência, né? Eles inventaram, teoricamente, e na realidade eles são os inventores do presidencialismo e do federalismo, justamente os dois modelos que nós utilizamos aqui no Brasil e em vários países da América Latina, né, como forma, como sistema de governo. Porque o presidencialismo é uma inovação e que tem a patente, por assim dizer, nos Estados Unidos. Vocês pensem que na Europa, né, quando a Europa sai daquela época feudal medieval, né, o pessoal sai de um modelo em que você tinha um rei com um poder muito centralizado, né, e se passa para parlamentos, né? Justamente a ideia era deixar o rei para trás e democratizar, por assim dizer, o poder. E nada mais lógico do que um parlamento, né, para distribuir poder, né? Logicamente, você tem um primeiro-ministro que vai ser aquela figura que vai executar, mas o primeiro-ministro é um parlamentar e ele escolhe seus ministros dentro do próprio parlamento. Então, nada mais lógico quando na Europa se sai do regime, né, monárquico e se passa para um regime democrático republicano. Agora, nos Estados Unidos, por que eles foram para um presidencialismo? Porque eles tinham a missão, por assim dizer, de construir uma nação. E para você construir uma nação, você precisa de um governante forte, né? Então, a ideia do presidente ficou um pouco entre essa figura do rei e do parlamento, por assim dizer. Você cria a figura de um presidente, que é uma figura totalmente predominante na política, ou seja, é a figura central, por isso que somos um modelo presidencialista, né? Ou seja, o presidente da República é uma figura central dentro da política. Por extensão, isso aí se repete aos governadores nos estados e aos prefeitos nos municípios, né? Logicamente, você vai criar um parlamento forte, já que você vai criar uma figura muito forte para executar as políticas, né? Você vai criar, por sua vez, um parlamento forte para poder fiscalizar esse poder que o presidente da República tem. Mas vocês entendem, né? Ou seja, por que surge a figura do presidente? Surge justamente porque eles tinham a missão de construir uma nação, de construir estradas, de construir rodovias, de criar infraestrutura, escolas, hospitais, ou seja, tudo estava para ser feito quando os Estados Unidos se independizam em 1776, né? E a figura lógica que eles encontraram foi o presidente, né? Então, primeiro ponto que a gente tem, e estou pensando mais na cabeça de um candidato a vereador, né, é que o vereador quer fazer muita coisa, mas no nosso sistema, por natureza, a figura central será sempre o poder executivo. E isso aí está na Constituição, não tem como ser contra. Logicamente, agora, daqui a pouco a gente vai conversar, o vereador, apesar de não ser a figura central, ele pode se transformar numa figura central porque ele tem muitas ferramentas para fazer política. A Constituição também oferece a ele esse poder, né? E outra coisa que os norte-americanos acabaram inventando também é o federalismo, né? Insisto, os americanos não são potência por casualidade. Vocês pensem o seguinte, a gente até esse momento histórico, nós tivemos modelos unitários de governo. Você tinha um rei, e o rei era o único poder no território, né, do seu reinado. Ele eventualmente descentralizava o poder com os nobres para administrar um determinado território, mas você tinha a figura única de poder em um território, era o rei. O que os americanos têm que resolver, né? Quando as colônias norte-americanas se independizam, né, eram várias colônias, surgem naturalmente, eu diria, poderes soberanos com plena soberania. Aliás, desculpem, né, repetir o tema aqui, soberano. Mas quando se independiza os Estados Unidos do Reino Unido, aliás, não era nem Reino Unido naquela época, né? Era a coroa britânica. O que você tem nos Estados Unidos são várias unidades soberanas. E aí a questão, todo mundo tinha um certo espírito
de unidade, né? De dizer, vamos lá, e eu abrindo um parênteses, como é que surge uma nação? Como é que se forma uma nação? Há vários processos, né, para construir, para o surgimento de uma nação. Mas, geralmente, o que você tem é um passado em comum, né? E problemas em comum no presente e desafios comuns para o futuro, né? Então, esse espírito de ter antecedentes, um presente e um futuro em comum, é o que faz com que todos os estados pretendam, de alguma forma, formar uma nova nação. Só que, logicamente, para isso, para você formar uma nação, você tem que abdicar dessa soberania, né? Se vamos formar uma nação, o que os estados lá nos Estados Unidos dizem? Tudo bem, vamos formar um governo, que será a União, que é um governo central, né? E os estados, para formar parte dessa União, obrigatoriamente eles vão ter que ceder algumas atribuições para que esse governo central, essa União, administre. Outras questões, outras atribuições ficarão com os estados, né? O espírito da Federação Norte-Americana, ele se deu na lógica que o pessoal chama de bottom-up, né, em inglês, de baixo para cima. Ou seja, foram os estados que se uniram e que acabaram construindo os Estados Unidos. E nessa configuração, de baixo para cima, são os estados os que impõem as condições para formar a federação, ok? Para formar um estado federativo. E aí a questão, logicamente, quando esse movimento é de baixo para cima, você tem que, os estados vão dizer, olha, eu quero manter a maioria das minhas atribuições. Vamos deixar as atribuições residuais, ou aquelas que são lógicas, como, por exemplo, relações exteriores, fica com a União, defesa, fica com a União, política econômica, né, juros, câmbios, fica com a União. Agora o resto ficará com os estados. Legislação eleitoral, cobrança de tributos, funciona de uma forma muito descentralizada e os atores locais têm muito poder, mas tem muito poder se comparado com o caso brasileiro. O caso brasileiro, não sei se lamentavelmente, é a nossa história, é a nossa configuração, não tem modelo certo ou errado, mas a nossa federação foi ao contrário. A nossa federação surgiu de cima para baixo, né? O pessoal fala de modelo de top-down, né? De cima para baixo. O Brasil se independiza em 1822, né? Comemoramos essa independência no dia 7. E o desafio justamente é que o que era a colônia brasileira permanecesse unida e não se dividisse, como, por exemplo, estava acontecendo naquelas ex-colônias hispânicas. Vocês viram, de 2 ou 3 colônias ou vice-reinados que você tinha, o da Prata, o do México e o do Peru, surgiram 30 países, não sei, vamos colocar aqui 20 e tantos países, 30 países. A elite brasileira naquela época, atenta a esse movimento de desmembramento, né, e de surgimento de novos estados soberanos, as elites tiveram a consciência e a necessidade de se criar. Se fosse criada uma federação, seria uma federação muito mais forte, né? Logicamente, estamos falando em federação ainda no Império, o que não é o caso. Surge o Império, né? Surge o Império também naquele espírito, ou seja, o imperador teria a figura do rei nos Estados Unidos, né? Diante do desafio de manter uma ex-colônia unida, sem se segregar, sem se separar, com o desafio de construir também infraestrutura, né, construir pontes, hospitais, estradas e tudo mais, né? Surge essa figura do imperador, que era um rei, na verdade, com amplo poder e com um poder legislativo não tão forte quanto o dos Estados Unidos. Logicamente, os Estados Unidos é uma república, né? A divisão de poderes, desde que ela surgiu, foi muito clara, né? Já aqui no Brasil tivemos um poder legislativo a partir da independência, né? Uma Câmara dos Deputados, mas uma Câmara dos Deputados muito alinhada politicamente à figura do imperador, ok? Quando o Brasil se transforma em 1889 em república, deixa de ser império e se transforma em república, surge uma federação, mas essa herança centralizadora que veio do império se manteve na Primeira República, se consolidou ainda
nos governos de Vargas, seja, né, no governo de 1930 e no Estado Novo a partir de 37, e os militares também, durante o governo militar, centraliza muito essa questão do poder federal, ou seja, temos uma federação que fica com a maior parte dos recursos que são arrecadados e fica também com muitas atribuições, ou seja, temos que, no caso, estados e municípios, eles têm atribuições talvez menos relevantes, não sei se menos relevantes, mas em menor quantidade do que a gente gostaria, talvez, né? Mas não tem como questionar, eu não quero aqui entrar no mérito de se a nossa federação é melhor ou é pior, ou se funcionaria melhor, eventualmente, se a gente descentralizasse mais. Provavelmente sim, né? Mas é a nossa história, a nossa configuração, então nós temos que o âmbito federal, o Estado, a União, né? O Estado federal, ele tem muitas das atribuições políticas, então acaba que para prefeitos e vereadores, seja por uma dependência de recursos, ou seja por uma limitação legal a partir da construção federativa que se dá, né, sem uma limitação quanto à legislação. Por exemplo, só para dar um exemplo que a gente vê muito aqui no Brasil, legislação de defesa do consumidor, por exemplo, é uma legislação que é basicamente federal, né? Ou seja, e a legislação federal, como a gente sabe, né, por uma questão de hierarquia das leis e de coesão das leis, ou seja, uma lei municipal, ela, em tese, ela não pode ir contra o que estabelece uma lei federal, ou uma lei estadual não pode ir contra o que estabelece uma lei federal, porque aí você vai ter certamente algum tipo de questionamento jurídico, né? Se uma lei local, se uma lei municipal contradiz aquilo que uma lei federal estabelece, não tenham dúvidas de que alguém entrará no Poder Judiciário para questionar a constitucionalidade dessa lei, e a chance é de você ter a lei local derrubada se ela contraria né, uma lei federal, por exemplo, né? Então, esse é o cenário que a gente tem quanto a limitações institucionais. A limitação, quando a gente fala a palavra instituição, estamos falando de regras do jogo, né? Há uma série de limitações muito grandes, seja política, seja por falta de recursos ou por uma centralização muito grande de recursos, ou seja por uma questão de regras do jogo, né? Lamentavelmente, os municípios acabam ficando com questões residuais para poder decidir. Eu tenho um problema econômico. O prefeito tem como resolver, por exemplo, política de juros? Não tem. Temos problemas de segurança. Tem como resolver uma questão com a polícia militar? Não tem. É atribuição do governador. E assim por diante. Ou seja, há uma série de atribuições que não são poucas, incluso, aliás, né? Ou seja, se politicamente o vereador ou o prefeito forem hábeis, tem muita coisa para fazer, né? Mas então aqui eu assim, só encerrando um pouco mais essa parte mais teórica dos antecedentes que a gente tem e daquilo que pode ser feito e não pode ser feito na campanha, ou de não confundir. Esse aqui foi o ponto que o Felipe eu quero me repassar basicamente. O que pode ser feito e o que não pode ser feito e que impactos legais eventualmente acabam tendo, né? Vamos lá, vocês todos sabem, ou seja, as atribuições do legislador são as seguintes: ele representa o povo, ele legisla e ele fiscaliza, e eventualmente ele também consegue indicar, né, ao poder executivo, ao prefeito, algum tipo de iniciativa ou de política pública necessária. Então, na campanha, eu posso prometer, como candidato a vereador, asfaltar uma rua? Eu não posso prometer isso aí, não. Eu posso prometer, como candidato a vereador, inaugurar uma creche? Eu não posso prometer inaugurar uma creche, lamentavelmente. Eu posso prometer, não sei, deixa eu pensar em alguma outra coisa. O que o pessoal gosta de prometer, né? Assim, questões de política de âmbito do Poder Executivo. Inaugurar um posto de saúde, eu não posso. Não é atribuição do vereador. No entanto, o que o vereador tem são uma série de ferramentas importantes, como, primeiro, prometer se manter atento ao que o povo quer, às necessidades que o povo tem, prometer levar esses assuntos e discuti-los na Assembleia Municipal por meio de audiências públicas,
Você pode apresentar projetos de lei para modificar orçamento, para dispor sobre gastos, para eliminar impostos, para criar impostos municipais. Ou seja, há uma série de ferramentas que são importantes. Quanto aos aspectos legais, eu diria mais do direito eleitoral, que vocês já devem ter conversado muito, mas vale a pena aqui apontar. Há algum tipo de penalidade se eu, como candidato a vereador, prometer algum tipo de promessa que não cabe ao vereador? Provavelmente não. Ou seja, eu posso prometer que vou asfaltar uma rua tal, mas é lógico que isso aí não é competência do vereador, é competência do prefeito. Alguém vai cobrar? Vai cobrar. Vai ter efeitos legais? Não, porque as promessas de campanha elas não estão legalmente penalizadas, né? Vocês imaginem, se as promessas de campanha estivessem legalmente penalizadas, isso aqui seria um caos, não teria campanha nenhuma, porque estaria todo mundo preso, né? De alguma forma. Desculpem aqui a ironia, né? Então, não há risco legal quanto a prometer algo que o vereador, por exemplo, não tem capacidade de entregar. Agora, o que, logicamente, os candidatos têm que tomar cuidado é em relação a fazer campanha fora do que a legislação permite, né? Não estou falando aqui de promessas, né? Mas de cumprir, de fato, a legislação eleitoral, seja com recursos, seja com prestação de contas e por aí vai. Acho que, basicamente, Felipe, eu não sei se eu fui muito rápido na minha fala, eu tenho muitas outras coisas aqui para falar, mas eu prefiro, talvez, assim, e considerando a hora, né, que já são umas 9h30, o pessoal já entrou aqui mais cedo, né? Talvez passar um pouquinho para vocês e a gente ir conversando sobre assuntos com a palavra aqui aberta, ok? Eu vejo como... Tá ouvindo? Oh, claro. Tá, não, eu vejo como muito positiva a intervenção. E só para destacar, professor, a presença agora, numa quinta-feira, 9h30 da noite, quase antivéspera do fim das convenções, ela realmente é um pouco diferente do número de inscritos. Mas o que acontece? Esse conteúdo todo é gravado e vai ser disponibilizado para os inscritos, que vão ver como se fosse uma aula gravada, e também, a posteriori, nas redes oficiais do partido e da fundação. Tá? Eu vejo que você fez uma objetivação de atribuições bem clara, no meu entender, e também fez até um além, né, que foi um aspecto histórico para se chegar a esse nosso atual modelo representativo. No meu ponto de vista, está bem adequado. Agora a gente abre para perguntas que podem dar ganchos para novas intervenções. Me permita só um parêntese aí, Felipe, que talvez eu fui, não sei se duro, mas assim, eu talvez fui sincero bastante, né, para dizer, ou seja, ao descrever o nosso modelo, né, de federação e de atribuições, é fato que o poder local ele poderia fazer muito mais, mas se a nossa herança centralizadora do império, do modelo varguista e do governo militar, né? A gente às vezes usa a ditadura e causa polêmica, né? Mas isso aí, ou seja, não tem como ser diferente. Agora a questão é, vamos nos adaptar e vamos fazer política com as ferramentas que a gente tem. Às vezes o pessoal, eu moro aqui no Distrito Federal e a população tem muita, isso aí talvez assim, vamos lá, é falta do nosso sistema educativo ensinar as pessoas sobre como funcionam as instituições democráticas, né? Mas ser insistente aqui, por exemplo, às vezes essa questão de querer fechar a Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Se diz que tem muito gasto, se diz que produz pouco, e o meu argumento quase que é um reflexo é dizer, olha, eu prefiro ter a Câmara Legislativa do jeito que é, com acusações até de corrupção, às vezes gastando dinheiro, às vezes que é pouco fiscalizado, mas eu preso um poder legislativo aberto e funcionando, porque é o poder legislativo que se transforma em arena de discussões, né? É o poder legislativo que vai fiscalizar o governador. No caso das assembleias municipais, são os vereadores que têm o poder de criar entraves quando há ousadia demais de parte do prefeito. Tem como fazer audiências públicas, tem como convocar pessoas para discutir assuntos, especialistas, tem como apresentar projetos de lei. Obviamente, a gente não adianta apresentar projetos de lei que, né, ou fazer promessas e apresentar projetos que não têm qualquer tipo de execuibilidade.
Mas há uma série de ferramentas, ou seja, ter uma Câmara de Vereadores funcionando é uma vantagem para o cidadão, porque quando ele vai para o Poder Executivo e reclama, e o Poder Executivo não atende, ele tem a Câmara de Vereadores para reclamar e para levar um assunto à discussão, para fazer audiências públicas, para apresentar sugestões ao prefeito, para apresentar denúncias, incluso, ou seja, o poder de fiscalização dos vereadores junto com os tribunais de contas municipais ou estaduais é grande. Há como enaltecer a função do vereador, né? Há como enaltecer, e aqui não é uma crítica aos prefeitos, né? Ou seja, ou aqueles que vão fazer campanha para prefeito, né? Mas, logicamente, a figura central de toda a nossa campanha, do nosso sistema político, como eu comentei, é o Poder Executivo. Faz parte, é a nossa cultura, é a nossa história, são as nossas instituições, são as nossas regras, né? Temos essa cultura de querer ter um Poder Executivo que é, de alguma forma, paternalista, né? Que vai nos oferecer bolsa, que vai nos oferecer subsídios, que vai nos oferecer descontos em tributos e por aí vai. Faz parte da nossa cultura. Agora, sendo sincero com vocês, o vereador, como parlamentar, ele tem inúmeras ferramentas e, se souber utilizar bem o mandato, ele pode produzir muita coisa. E não é só, vamos lá, não é só fiscalizar para atacar logicamente, se o prefeito é da oposição, a gente vai atacar, mas tem como construir muita coisa a partir de um mandato de vereador, né? Tem como se destacar politicamente e produzir mesmo, produzir, né? Eventos, discussões, aprovação de leis, remanejamentos orçamentários, ou seja, há muitas ferramentas que os vereadores têm. Então, eu acho que a campanha, se esse for o espírito, né? E se esse for o norte de um mandato, de um vereador, de uma vereadora, a campanha, para ela ter sucesso, ela tem que evidenciar isso aí, né? E justamente, a gente pode prometer asfaltar uma rua, a gente pode prometer. E, de fato, eventualmente, se a gente é eleito vereador, vamos insistir com o prefeito para asfaltar a rua XYZ. Maravilha, mas não vai ser responsabilidade nossa. Podemos prometer? Eventualmente, a gente pode prometer. Não vai ter efeitos legais fazer uma promessa que é legalmente inviável, porque não é responsabilidade de um vereador decidir que ruas serão asfaltadas. Mas, logicamente, politicamente, o vereador pode trabalhar para negociar, barganhar com o prefeito e dizer, olha, se você me ajudar para asfaltar essa rua aqui, que é da minha base, eu te ajudo a aprovar um projeto X aqui na Câmara de Vereadores, que eu concordo com esse projeto também. Mas eu vou te dar meu apoio, eu vou mobilizar e vou articular e por aí vai. Ou seja, o vereador, ele pode ser figura central também. Eu insisto nisso aí. Eu acho que o poder legislativo, seja no âmbito federal, estadual, municipal, ele tem também uma figura central. Logicamente, quem tem o dinheiro, quem tem a grana, a gente sabe, é o Poder Executivo, né? Mas como trabalhar muito bem dentro da lei, dentro das regras do jogo, para ter um mandato de destaque e para conseguir muitas coisas para a população. Tá. Professor, você consegue ter acesso ao bate-papo aí com as perguntas? Tenho, estou vendo tá. Aqui. Então vamos fazer a seguinte dinâmica. Se você puder abrir o Fabrício, que é pré-candidato a prefeito de Natividade Tocantins, já fez uma pergunta. Se você puder ler a pergunta e fazer a resposta em seguida, acho que a dinâmica fica boa. Vamos lá. Então, o Fabrício Rodrigues, né, pré-candidato. Aliás, vamos já. Acho que ele já vai ser candidato, imagino. Mas vamos lá, ele colocou pré-candidato que ainda não fechou, né? A convenção está em aberto ainda. Mas então ele pergunta o seguinte: o prefeito pode entrar em contato com o governador para que o município arrume as rodovias estaduais que ficam dentro do perímetro do município, no caso de um local que tenha muita receita própria, uma boa gestão de sobre dinheiro, né? Além do incentivo fiscal, o senhor teria em mente qual a melhor maneira de trazer uma indústria, empresa de médio porte para uma cidade com 9.000 habitantes? Meu intuito é, peraí que saiu uma mensagenzinha aqui, meu intuito é gerar emprego e aumentar a receita do município. Vamos lá, a pergunta é totalmente correta dentro dessa questão das atribuições que a Constituição determina, né? Estradas dentro do próprio município, construção, pavimentação, manutenção, são de responsabilidade do prefeito.
No entanto, aquelas estradas que já unem uma cidade com outra, um município com outro, são estradas estaduais e, logicamente, a atribuição é do governador, né? Aí a questão seria entrar em contato com o governador para que o município arrume as rodovias estaduais. Vamos lá. E aí a questão, certamente esse contato pode ser um contato institucional, apresentando algum tipo de ofício, algum tipo de questão, mas vai depender muito da articulação política, ou seja, o pedido, a gestão é feito e deve ser feito sempre dentro dos canais formais, né? Registrando o pedido, explicando o porquê da necessidade de arrumar essa estrada, ela é importante para a economia local, ela vem causando acidentes, porque está em mau estado, vem gerando perda de competitividade do município. Agora, a gestão e a decisão de levar recursos para melhorar essa estrada que está dentro da competência do governador será uma questão política, né? Terá a ver com alianças políticas dentro das coligações para escolher prefeitos e governadores. Logicamente, não tudo se limita a essa questão de oposição e governo, né? Eventualmente, vamos lá, eu acho que é muito pertinente mobilizar setores da sociedade civil para pressionar o governador. Então, aí você tira, eventualmente, vamos imaginar que talvez se dá o azar de ter um governador que é da oposição. Mas se você mobilizar empresas do teu município, se você mobilizar entidades da sociedade civil, ONGs, tendo muito acidente, o pessoal que pedala está sofrendo muito porque não tem uma ciclovia. Ou seja, se você tiver essa mobilização, a chance de o governador atender aumenta bastante. Agora, sobre a questão do incentivo fiscal, é sempre uma tentação. A questão básica, e isso aqui eu falo mais de uma experiência que a gente escuta aqui quando especialistas falam sobre o assunto. A questão é calcular muito bem, né, e tentar parametrizar de fato, você tentar fazer, que não é fácil, né, mas a ideia é você tentar fazer um cálculo do ônus e bônus de você oferecer algum tipo de incentivo fiscal. Por exemplo, eu não vou te cobrar ISS se você ficar aqui no meu, né, se você se instalar no meu município por tanto tempo e não te cobro ISS. A questão, acho que passa um pouco, e aqui, assim, falando com um critério bem cidadão, né? Ou seja, qual é o ônus e bônus para o município? Quanto se deixa de arrecadar? E, ao mesmo tempo, qual é o ganho material, né, social, incluso, de ter uma nova indústria instalada? Eu acho que passa um pouco por aí. O problema é que a gente acaba vendo muito é que, nesse afã, nessa vontade de prefeitos, né, ou incluso até de vereadores, quererem facilitar a chegada de indústrias para gerar emprego, para movimentar a economia, por aí vai, se acaba cedendo mais do que é devido, né? Então você gera um prejuízo eventualmente para o município por décadas, né? Na expectativa eventualmente você trazer um benefício, você acaba criando um prejuízo, né? Mas é lógico, faz parte né? Dentro desse movimento. Agora, só fazendo um alerta aqui, e aqui passando já para uma discussão que é federal, você sabe que está sendo discutida a reforma tributária, né, aqui no Congresso. Eu acho que não tem muita chance de passar, tem muito discurso que é a favor, aliás, muitos governadores que estão precisando de caixa, né, de aumentar a receita nos próximos anos, então são eles que estão pressionando o Congresso, incluso, para que essa reforma tributária seja aprovada. O governo federal, logicamente, também está apoiando. Por quê? Porque tem a chance de aumentar a receita. Eu estava lendo uma matéria agora há pouco aqui que diz o seguinte, por exemplo, vocês viram que o Paulo Guedes ele encaminhou um projeto recentemente unificando as contribuições PIS e COFINS, né? Um projeto de lei. Se essa unificação de PIS e COFINS for aprovada, você terá aumento das alíquotas, porque uma unificação de alíquotas, hoje você tem alíquotas diferentes a partir do regime de contribuição, você tem alíquotas maiores, menores e tal. O que se quer, na verdade, que é um objetivo positivo, é você unificar todas essas alíquotas. Então você simplifica, em vez de você dizer que alíquota que eu vou pagar, pago uma, pago outra, você unifica, só que o pessoal unificou e elevou. Então, essa unificação, por exemplo, a alíquota mais alta de PIS e COFINS hoje está em 9,5%. A nova alíquota seria de 12%.
né? E aí, só uma matéria, um estudo que saiu hoje ainda, e diz o seguinte: se esse projeto do Paulo Guedes for aprovado, você vai ter aumento na conta de energia provavelmente de 5 a 10%. Ou seja, uma conta que já é muito cara, vocês sabem, a energia no Brasil é das mais baratas do mundo. Temos energia hídrica, que é barata, temos que praticamente 60% a 70% da nossa matriz, né? Temos a energia mais cara do mundo porque temos 50% de impostos de uma conta de R$100 que vocês pagam, R$50 vai para PIS, COFINS, ICMS, ISS e por aí vai. Ou seja, tudo é imposto. A questão é, o que se está discutindo e a vontade que se quer, além de aumentar a receita, né? O governo federal quer aumentar a receita, os governadores querem aumentar a receita, e a questão é simplificar, né? E nessa simplificação, o que se pretende é acabar justamente com essa guerra fiscal que o Fabrício está colocando aqui, por exemplo, que o município tenha a possibilidade de alterar a sua alíquota de ISS para um determinado setor da economia, né? E aí vem essa lógica, essa guerra. Cada município e cada estado ele luta por diminuir eventualmente a sua alíquota de ICMS ou de ISS para facilitar a chegada de indústrias ou de empresas e por aí vai. A reforma tributária tem esse objetivo de terminar com essa guerra fiscal. E aí a questão, se a reforma passar, que eu acho que não vai passar, mas vamos esperar, né, que esse Congresso, na verdade, está muito diferente do Congresso que a gente conhecia, né? Se passar, acaba essa possibilidade, né, de você oferecer alíquotas diferentes com a unificação, porque você vai ter uma alíquota de ISS no país inteiro. Todos os municípios vão cobrar a mesma alíquota de ISS, ou seja, é uma reforma que acaba, de alguma forma, até centralizando mais ainda, novamente, esse sistema federativo nosso, né? Eu entendo que a guerra fiscal é um problema para o Brasil, né? Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se a solução é unificar impostos. A postura aqui dos representantes da Confederação Nacional dos Municípios, que são os municípios menores, e da Associação Nacional de Prefeitos, que são aqueles municípios com mais de 80 mil habitantes, eles se colocaram de forma inequívoca, ou seja, eles não querem que o ISS, que é o imposto municipal, entre na discussão da reforma tributária. Se o pessoal quer unificar PIS, COFINS, imposto à importação, ICMS e por aí vai, pode unificar, deixa o imposto dos municípios, que é o ISS livre e fora dessa unificação, para que justamente cada município tenha a liberdade, primeiro, de não perder a arrecadação, né? Porque você tem um risco, é mais um risco que se tem aí. Ou seja, se você unifica o imposto, você pode ganhar ou pode perder a arrecadação. Isso aí ninguém sabe. Isso aí ninguém sabe como é que vai funcionar. Se a alíquota talvez né? Ou seja, você pode criar uma alíquota para diferentes setores. Por exemplo, eu tenho uma fábrica de carros, vamos lá, e a fábrica de carros tem uma alíquota X, e para a fábrica de bicicletas você coloca uma alíquota diferente, né? Agora, se eu unifico essa alíquota para todo mundo, eu posso ganhar ou eu posso perder, mas quem me diz como é que vai ser, né? Então, isso aí é o que gera uma incerteza muito grande em relação à reforma tributária, e justamente é isso aí que leva aos prefeitos, né, incluso aos vereadores, a serem contra a inclusão do ISS, do Imposto Municipal, do Imposto sobre Serviços, né, na reforma tributária, né? Mas está uma confusão, tem que esperar. Agora, só voltando aqui à pergunta do Fabrício, já para encerrar e passar à próxima, aquilo ali, você tem como política ou como possibilidade de política pública oferecer um incentivo fiscal? Sim. Agora, eu acho que é muito válido tecnicamente mensurar quais são os ganhos, né? E qual é o ônus de você cobrar um imposto menor para uma determinada indústria, uma determinada empresa, né? Se o cálculo não for bem feito, você pode trazer um prejuízo maior do que o benefício, ok? Vamos aqui para a próxima pergunta. Eu, nosso amigo Cláudio Badaró, sou pré-candidato a vereador em Itapecurumirim. Gostaria que você enfatizasse sobre mudanças de divulgações durante a campanha eleitoral, por exemplo, camisa com o nome do candidato, bonés, etc., está proibido ou não? Esclarecesse se podemos ou não divulgar outra situação, candidato adversário vem conversar com os eleitores, aproveita, tira fotos, divulga em redes sociais, como a pessoa está apoiando, o que devemos fazer. Deixa eu te falar o seguinte, eu queria até o Felipe, que é o nosso líder aqui junto com o Cário, ele está fazendo direito, e eu imagino que o Felipe vai se especializar em direito eleitoral, né?
ele já é cientista político, o Cairo já é cientista político, mas o Felipe ele foi para o lado do direito. Acho que acabou sendo tentado por esse poder, essa figura, né, essa autoridade que o advogado tem, né? Eu não sou especialista em direito eleitoral e estou sincero contigo, não estou atualizado em nada ou em muita pouca coisa sobre legislação eleitoral. Eu não sei se o Cairo, que está aqui acompanhando a gente, eu vi que ele apresentou até dias atrás essa questão né, sobre mudanças na legislação eleitoral, se ele tem como responder essa questão do Cláudio, né, sobre uso de camisa com nome do candidato, bonés e tal, como está essa questão do merchandising, né? Não sei se o Cairo vai falar aí, Cairo. Acho que ele estava. Se ele não, acho que ele estava sem bateria. Não sei se ele está conectado no celular. Se ele não falar, eu oriento ao Cláudio o seguinte: nós fizemos o nosso primeiro seminário tratando de questões jurídicas e contábeis. O advogado Bruno Pena, ele sinalizou sobre pontos relacionados a essa pergunta. Então, eu não vou tomar a iniciativa de tentar opinar de uma área que não é minha, mas eu vou orientar que ele busque lá nas nossas redes esse esclarecimento do advogado. Caso ele não sinta-se respondido, que ele encaminhe para o nosso pessoal, tanto nas redes quanto até diretamente com o presidente estadual dele, que a gente pede o nosso jurídico para poder formular uma resposta para ele. E aqui, Felipe, me permita retornar, eu insisto, apesar de, assim, vamos lá, insisto, acho que fui um pouco duro no início ao dar um diagnóstico sobre as regras do jogo e a nossa Constituição quanto a atribuições e a competências de quem ocupa cargos seletivos no município, seja prefeito, seja vereador. Agora, estou pensando aqui na reforma tributária, por exemplo. Um vereador ou um prefeito, ele pode se articular muito bem para interagir com deputados estaduais, com o governador, pode se articular muito melhor ainda com deputados federais, para interagir com senadores, ou seja, vamos lá, estamos discutindo aqui reforma tributária. Vocês viram como uma reforma tributária que está sendo decidida aqui na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, no Congresso, ela pode impactar a vida dos municípios. Então, eu entendo que, vamos lá, na campanha, é lógico que a campanha tem um foco muito mais localista e ela vai tratar e vai focar e vai priorizar os problemas locais. Mas isso aí não tira que, eventualmente, vocês como pré-candidatos, ou já como candidatos em breve, vocês tenham essa possibilidade de... Aliás, vamos lá, eu sei que é difícil, às vezes, quando a gente explica a política de uma forma mais complexa, o eleitor não entende muito e não gosta muito, né? Então, às vezes, a gente tem que ir pelo lado mais simples. Mas, se eventualmente vocês conversarem com empresários, ou vocês conversarem com eleitores que representam grupos da sociedade civil, que estão mais engajados politicamente, vocês podem, na campanha, justamente incorporar esse discurso, né? De dizer, olha, eu conto com o apoio de vocês para falar com o governador, eu conto com o apoio de vocês para ir na Assembleia Estadual, fazer a gestão de tal coisa, eu conto com o apoio de vocês para ir na Câmara dos Deputados e a gente organizar um movimento. Ou seja, vocês como representantes da população, que serão, estou falando aqui mais dos vereadores, né? Vocês têm essa possibilidade. E, logicamente, o jogo para os prefeitos é o mesmo, ou seja, o prefeito ele fica amarrado, né, com recursos que vêm lá da União, né, que vêm de repasses que já estão previstos em lei, mas há a possibilidade de fazer um jogo político e de engajar eleitores e militantes, né, nesse movimento de não só limitar a política para o âmbito local, logicamente é a prioridade de resolver problemas locais, mas muitas vezes os problemas locais se resolvem indo para outras instâncias. Então, demonstrar esse jogo, demonstrar esse conhecimento, demonstrar essa articulação, é o que às vezes gera uma empatia, dizendo, não, olha aqui, esse cara não está pensando só em asfaltar a rua, esse cara está pensando em chegar no governador para resolver uma questão de trazer uma indústria, ou de gerar emprego, ou de movimentar a economia local a partir de uma gestão que inclua o nível estadual e o nível federal. Ou seja, há uma série, uma infinidade de questões que podem ser trabalhadas como mandatário local, né? Mas que excedem justamente a política local, que vão para o âmbito estadual, que vão para o âmbito federal.
A gente vê isso aí constantemente em Brasília, né? O pessoal dos municípios, os vereadores, prefeitos se mobilizando, pressionando no bom sentido, tratando assuntos que são de interesse local, mas que demandam de uma atenção justamente de outras instâncias de governo. Então, acho que se vocês eventualmente conseguirem articular dentro da campanha o local e atrelar também isso aí a ações que poderão ser feitas com outras autoridades, isso aí ajuda, né? Dá uma visão de que aquele que está disputando o cargo entende como é que funciona a política, sabe quais são os caminhos para resolver determinados problemas, e tem capacidade, que sabe com quem falar, que sabe se mexer, que sabe articular, que sabe procurar. Acho que vai um pouco por aí também. Logicamente, acho que esse discurso não é para todo mundo. Para aquele eleitor que é mais simples, não adianta a gente falar que vai em Brasília, que vamos falar com não sei quem, com não sei onde, porque o eleitor não tem muita ideia, né? A esse eleitor, sim, talvez a proposta mais simples, a proposta mais básica, mas quando a gente muda de interlocutor e vamos conversar com empresários, vamos conversar com representantes da sociedade civil, com aquele povo que vivencia a política e que tem a política mais na ponta dos dedos, acho que é importante colocar essas possibilidades de interagir e de procurar outras alternativas fora o local, né? Tem mais alguma questão aqui? Deixa eu ver. Não, acho que por enquanto não. A última foi a do Cláudio Badaró, né? Felipe, mais alguma questão? Não, eu queria somente agradecer a presença, né, de todos, sua, reforçar que esse material ele estará disponível na íntegra para os inscritos. Nessa bateria das inscrições, hoje se encerra, né, o seminário, esse ciclo de seminário. Nós batemos próximo de 3.000 pessoas, então assim, é um conteúdo que vai ajudar muito os nossos candidatos e assessores, mandatários até Brasil afora. No mais, quero fazer um pedido para que, caso venham novas perguntas desdobradas das videoaulas, que esse vídeo se tornará uma videoaula, nós possamos encaminhar para você no que se compete ao tema e você puder responder, tá bom? No mais, é agradecer e colocar à disposição. Só me despedir, Felipe, agradecer a você, ao Cairo, ao presidente Eurípides, e dizer para os candidatos, os pré-candidatos que estão em boas mãos, que tem uma estrutura muito boa em Brasília, do PROS, para atendê-los, para assessorá-los, para que a campanha resulte do jeito que vocês pretendem. Não é algo fácil, sabemos que está todo mundo no sacrifício, mas vocês têm uma estrutura que lhes dará apoio certamente. Então, sucesso. Eu estou aqui, assim, de alguma forma, se eu puder ajudar, ainda que seja de uma forma simples. Estou aqui em Brasília e à disposição por meio do Felipe, do Cairo, do presidente Eurípides, para poder contribuir com o meu grão de areia na campanha de vocês. Ok? Ótimo, obrigado, pessoal. A gente encerra, então, esse ciclo de seminários. Reforço, o material estará disponível a seguir e continue acompanhando as nossas redes, que iremos acrescentar com novas orientações, tão logo a legislação vá permitindo, para que tenham todos uma bela campanha. Um abraço e boa noite. Obrigado, professor. Sucesso, gente. Abraço grande. Boa noite, Leandro. Boa noite, um prazer, tá? Contem comigo aqui, estou na área. De Porto Velho, pré-candidato Lins. Lins, sucesso, tá, mestre? Aqui em Porto Velho, eu sou de Porto Velho, pré-candidato Railins. Que maravilha, Railins, sucesso, tá, mestre? Bota o coração que vai dar certo. Aqui em Porto Velho aqui é o público, não tem muita empresa. Isso mas mesmo. Eu gostei muito aí das suas palavras aí, muito, muito bom mesmo. Ajuda bastante, né, quando eu falo da ciclovia aí. Uhum. Mas tem as passarelas também, né? Isso mesmo. Tudo isso vai no orçamento. E também tem que ver a economia, né? Uhum. Nossa economia também, ela está um pouco, né, desgastada. E a gente precisamos também rever isso aí, né, nessa era de tecnologia, para a gente ver a melhora da saúde e da educação, que são mais sofridas. Railins, né?
assim, poder que vocês têm para administrar o orçamento, sempre pouco dinheiro, mas tem como ficar em cima para sempre procurar uma gestão um pouco melhor, sabe? Você falou o setor público em determinados lugares ser determinante. É o único motor da economia, aquele que gera emprego, que gera renda, né? Então, mais importante ainda a função do vereador, do prefeito. Mas tem como trabalhar ainda com poucos recursos. Eu sei que é chato, né? Sem recurso é difícil, mas trabalhando orçamento, trabalhando eficiência de gasto e por aí vai, sempre tem como melhorar. Isso aí é um desafio grande, mas vamos primeiro para a campanha e depois do sucesso da campanha que você conseguirá, aí depois a gente já conversa contigo já como mandatário. Beleza. Gabiati, só licença um pouquinho. Você é o administrador, tá? Então aí você que encerrará a sala, tá bom? Eu que encerro então? Então tá, se estiver todo mundo satisfeito então e à vontade, a gente vai encerrando então. Deixo um abraço aqui, agradeço novamente ao Felipe e desejo uma boa campanha para todo mundo, sucesso. Fiquem com Deus. Grande abraço e boa noite. Tchau. Foi muito tchau. Tchau.